Você se considera um defensor da natureza? Se sim, eu preciso te dar um alerta. Muito cuidado! Hoje, defender o meio ambiente é uma das atividades mais perigosas do mundo, especialmente se você vive na América Latina. A cada 2 dias, um ambientalista é assassinado. Mas nem sempre foi assim. No início, o ambientalismo era visto com bons olhos, inclusive por boa parte da elite. Defender o meio ambiente era meio que um hobby aristocrático de quem queria preservar jardins selvagens. Mas como é que um hobby chique se transformou em uma das atividades mais perigosas do mundo, hein? A resposta curta é que quando o ambientalismo chegou nos países pobres, ele conheceu a luta de classes e deixou de ser jardinagem. E para entender como essa mudança aconteceu, a gente precisa olhar para a história. Vem com a gente que esse é o telescópio de hoje. Bora! Esse aí é o professor William Cronon, um historiador americano que faz uma provocação interessante. Para o Cronon, a visão que a gente tem sobre o que é proteger o meio ambiente não é algo natural, mas uma construção da nossa própria cultura influenciada pelo capitalismo. Pois é, por mais anticapitalista que o ambientalismo pareça, ele surgiu justamente como um produto da era industrial. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Imagine que você está sentado próximo a uma cachoeira, respirando ar puro, longe da civilização. Os únicos barulhos que você ouve são da água caindo. Provavelmente isso te traz uma sensação de paz. Hoje, se conectar com a natureza é algo visto como terapêutico. Aqui no YouTube você encontra diversos vídeos com o título Sons da Natureza para relaxar. Mas nem sempre foi assim, hein? Até o século XVIII, a natureza selvagem era vista por muitos como a casa de Satanás. Satanás? Ai, Satanás, onde é que se meteu, Satanás? Nessa época, o termo natureza selvagem era sinônimo de lugar desolado, selvagem, estéril. Era um lugar onde você poderia facilmente se perder moralmente. Olha, nosso trabalho aqui é bem simples, tá? Nós tiramos os jovens do seio da família e colocamos na teta da maldade. Na Bíblia, a natureza selvagem é um lugar de provação e desespero. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, eles foram mandados para a natureza selvagem, um lugar que só poderia ser redimido através do suor e da dor humana. Lá também foi onde Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Em português, natureza selvagem foi traduzida como deserto, mas o termo, na verdade, pode se referir a qualquer ambiente selvagem. Tanto é que a passagem bíblica diz que, enquanto era tentado por Satanás, Jesus estava com animais selvagens. Ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Até então, a natureza selvagem deveria ser evitada ou dominada para se tornar útil. Essa visão negativa da natureza selvagem só começou a mudar no final do século XVIII. E muito graças a esse cara aí, Alexander von Humboldt, o maior naturalista de todos os tempos. Aqui no Meteoro a gente tem um vídeo contando em detalhes a história do Humboldt. Importante ressaltar também que esse vídeo foi narrado pela maravilhosa Sônia Bride, tá? O link do vídeo tá na descrição para você assistir, mas só se você quiser. Em resumo, o Humboldt foi um dos primeiros a perceber que a natureza era uma teia delicada e ao mesmo tempo resiliente, onde todos os organismos estavam conectados. Em 1800, mais de 200 anos atrás, o Humboldt já alertava que o desmatamento e os gases emitidos pela Revolução Industrial poderiam causar uma perturbação no clima e desmanchar essa teia da vida. O Humboldt era um entusiasta da vida selvagem e as suas descrições da natureza intocada encontrada nas Américas inspiraram grandes nomes como Charles Darwin, Thomas Jefferson e Simão Bolívar.
O Humboldt também inspirou grandes artistas ligados ao romantismo. O movimento romântico surgiu como uma reação ao racionalismo iluminista e ao urbanismo agressivo da Revolução Industrial. Inspirados pelas descrições do Humboldt, escritores, poetas e pintores começaram a buscar refúgio na natureza selvagem para fugir do caos, da miséria e da sujeira gerada pela industrialização nas grandes cidades. Para essas pessoas, a natureza selvagem deixou de ser um pesadelo bíblico e passou a ser o sublime, um templo sagrado onde, em vez de encontrar Satanás, você encontrava a face de Deus. Pois é, parece que os românticos se convenceram de que na casa do Senhor não existe Satanás. Você já ouviu falar do wear care? Calma, esse não é mais um anglicanismo não. É um conceito que é sobre cuidar da sua pele através das roupas que você usa. São roupas com tecidos com substâncias que agem no seu corpo para promover o bem-estar. Por exemplo, o tecido da sua roupa pode ter substâncias extraídas do café para melhorar a microcirculação. E é esse tipo de material que você vai encontrar na linha InSculpt da Insider. Vai perder a chance de ter o seu? Procura lá no site e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo na sua tela agora, você vai garantir 15% de desconto se for um novo cliente, ou 10% se você já é um cliente recorrente. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É a maior moleza. Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama, hein? Fica a dica que, ó, é sucesso, tá? E de quebra, você ainda vai ajudar a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo a gente e para a Insider pela maravilhosa parceria. Um dos artistas da época mais influenciados pelo Humboldt foi Henri Thoreau, que escreveu o seguinte: na natureza selvagem reside a preservação do mundo. Nascia ali um movimento ambientalista moderno. E é aqui que a provocação do professor Cronon começa a fazer sentido. Ele nota que a paixão pela natureza selvagem nasceu justamente no coração das elites que mais se beneficiavam do capitalismo industrial. Ai, que coincidência! Os ambientalistas românticos até criticavam a ideia do progresso a todo custo, mas não chegavam a ser vistos como uma ameaça. Afinal, ter aí um jardim bonito para se encontrar com Deus e principalmente fugir da fumaça das fábricas não era uma má ideia. Um dos grandes exemplos dessa visão foi o americano John Muir, conhecido como o pai dos parques nacionais. Muir era um apaixonado pela natureza, em especial pelas montanhas da Sierra Nevada e Yosemite, nos Estados Unidos. Ele escreveu centenas de textos defendendo a preservação dessas regiões. Embora não fosse aí um aristocrata, o Muir ganhou a simpatia da elite, incluindo do então presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Graças ao Muir, vários parques nacionais de preservação foram criados nos Estados Unidos, incluindo os parques nacionais de Yosemite e do Grand Canyon. Mas para que esses jardins continuassem puros e intocados, como a elite sonhava, era preciso lidar com um detalhe assim meio incômodo. As pessoas que já moravam nesses lugares há centenas e até mesmo milhares de anos. Pois é, durante a criação dos parques, diversos povos indígenas foram expulsos de forma violenta das suas terras. E saca só, o próprio Muir descrevia os povos nativos como sujos e preguiçosos, que não combinavam com o santuário que ele queria proteger. O Muir era tipo o Caco Antibes do ambientalismo. Pobre é uma coisa triste.
É por isso que os primeiros ambientalistas eram, em geral, queridinhos da elite, né? Porque, no fundo, o ambientalismo moderno nasceu para beneficiar essa elite. Porque o ambientalismo não parava a economia, apenas pedia para separar um pedacinho do planeta para criar um jardim de luxo. Só que esse clima de paz entre o ambientalismo e a elite tinha prazo de validade. Uma das primeiras grandes rachaduras nessa relação veio com a bióloga americana Rachel Carson. Em 1962, a Rachel publicou o livro Primavera Silenciosa, onde alertava que o uso de DDT, um agrotóxico bastante perigoso, estava causando enormes estragos no meio ambiente. A Rachel mostrou que os agrotóxicos estavam em todo lugar, envenenando até mesmo a vida selvagem nos jardins intocados criados pela elite para a elite. A Rachel mostrou que criar jardins não era mais suficiente, era preciso bater de frente e mexer no bolso das pessoas e indústrias que estavam promovendo destruição em nome de um suposto progresso. Obviamente, a Rachel foi alvo de diversas tentativas de minar sua reputação, né? Ela foi chamada de histérica e incompetente. Ezra Benson, que na época era secretário de Agricultura dos Estados Unidos, chegou a aconselhar o presidente a ignorar a Rachel, porque, pela aparência, ela era uma provável comunista. Comunista do inferno! O trabalho da Rachel foi um ponto de virada no ambientalismo. A Rachel contribuiu para que o ambientalismo saísse dos jardins da aristocracia e encontrasse a realidade, inclusive de quem vive no sul global. E aí, quando a preservação da natureza deixou de ser apenas uma questão de estética e passou a ser considerada uma questão de sobrevivência, o ambientalista que antes era querido pela elite ganhou um alvo nas costas. Foi quando o ambientalismo conheceu a luta de classes e deixou de ser jardinagem. Esse aí é o historiador indiano Ramachandra Guha. Ele compartilha do pensamento do professor Cronon. O ambientalismo moderno nasceu no coração das elites do norte global, que queriam fugir do barulho e da fumaça das indústrias. Mas o Guha defende que existe uma diferença abismal entre o ambientalismo dos países ricos e o ambientalismo dos países pobres. Nos países ricos, preservar a natureza era uma escolha ética ou de lazer. Já nos países pobres, sempre foi questão de sobrevivência. O Guha defende que criar um jardim selvagem e intocado é um privilégio de sociedades de alto consumo, que já exploraram tudo que tinha para explorar nos outros lugares. É o que ele chama de ambientalismo de barriga cheia. Já no sul global, a gente vê um outro tipo de ambientalismo. É o ambientalismo dos pobres, termo que foi popularizado pelo economista catalão Juan Martínez Alier. Para as comunidades indígenas e povos tradicionais, a floresta não é só um cenário bonito do Instagram. É a casa deles, é a fonte de comida, de água, de remédio. Esses povos não defendem a natureza só porque ela é bonita, mas porque dependem dela para existir. Proteger a natureza é proteger a própria vida e a própria história, algo que não tem preço. Mas a lógica capitalista não entende alguma coisa que não pode ser precificada. Coisas que não têm preço para o mercado não fazem sentido e por isso nem deveriam existir. E se por acaso elas insistirem em existir, elas precisam ser eliminadas. Foi o que aconteceu com o brasileiro Chico Mendes, a maior figura desse ambientalismo dos pobres. O cenário dessa história não poderia ser outro: a Amazônia. A destruição da Amazônia é uma das heranças amargas da ditadura. Essa conta irá para as Forças Armadas. Nos anos 70, a ditadura militar no Brasil vivia o seu auge. O regime militar tentava vender uma imagem de grandeza e união nacional. Qualquer obstáculo ao desenvolvimento econômico precisava ser vencido. Um desses obstáculos era a floresta amazônica. Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas
Entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses. Sério, para os militares, tinha dois grandes inimigos que precisavam ser combatidos: os comunistas e a floresta amazônica. As propagandas do governo militar nessa época eram bizarras. Uma delas se orgulhava em dizer: a Amazônia já era. Chega de lendas, vamos faturar, dizia essa propaganda que tentava convencer as pessoas a investir e se mudar para a Amazônia. Pois é, os filhotes da ditadura pareciam ter resgatado aquela ideia antiga de que a natureza selvagem era a casa de Satanás. Essa propaganda da construtora Andrade Gutierrez dizia: para unir os brasileiros, nós rasgamos o Inferno Verde. Só tem aí um detalhe pequenininho: milhares de pessoas viviam lá nesse Inferno Verde, entre eles vários seringueiros que viviam da extração do látex sem derrubar nenhuma árvore. Entre eles, Chico Mendes. Incentivados pelos militares, pecuaristas começaram a desmatar a Amazônia para transformar a selva em pasto. Isso incluía derrubar seringueiras, que era o principal sustento de várias famílias que viviam lá, e expulsar famílias de seringueiros, povos indígenas e ribeirinhos das suas terras. Naquela época não tinha nenhuma política de proteção ambiental e muito menos de reconhecimento dos direitos das pessoas que já estavam ali há décadas ou mesmo milênios. Foi nesse cenário de violência que o seringueiro Chico Mendes começou a agir. Ele se tornou secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Brasileia, no Acre, e conseguiu algo antes inimaginável: unir famílias de seringueiros que tinham lá os seus conflitos. Junto com essas famílias, o Chico Mendes desenvolveu uma tática chamada de empate, que consistia em reunir homens, mulheres e crianças que formavam um cordão humano e se colocavam na frente dos tratores e motosserras. Eles também tentavam convencer os trabalhadores locais que derrubavam árvores de que eles estavam derrubando a própria casa. Em 1977, o Chico Mendes foi eleito vereador em Chapuri, sua cidade natal. Foi quando ele começou a receber as primeiras ameaças de morte vindas de fazendeiros que sabiam que o Chico Mendes era uma ameaça à expansão da agropecuária na Amazônia. Em 1979, Chico Mendes foi acusado de subversão, sendo preso e torturado pelos militares. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Sem provas, o Chico Mendes foi liberado e não se acovardou. Ele continuou a defender que não há defesa da floresta sem os povos da floresta. Era uma visão totalmente oposta àquele ambientalismo do norte global, que expulsava os indígenas para criar parques vazios. Com essa ideia, o Chico Mendes conseguiu unir não só os seringueiros, mas também castanheiros, povos indígenas, pescadores, ribeirinhos e quebradores de coco. Não demorou muito para os ambientalistas também se juntarem ao movimento. Estava formada aí a União dos Povos da Floresta, que era tipo os Vingadores da Amazônia. O Chico Mendes mostrou para o Brasil e para o mundo que era possível produzir e conservar ao mesmo tempo. Em 1987, o Chico Mendes recebeu a visita de uma comitiva da ONU e aproveitou a oportunidade para denunciar os projetos internacionais que estavam destruindo a floresta amazônica. Parte desses projetos eram financiados por financiadores norte-americanos e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que acabaram suspendendo muitos desses financiamentos. No exterior, o Chico Mendes foi reconhecido como herói e ganhou o Prêmio Global 500 da ONU. Isso, é claro, deixou os fazendeiros muito mais enfurecidos, aumentando as ameaças de morte. O Chico Mendes alertou várias e várias vezes que estava sendo ameaçado de morte e era ignorado pelas autoridades. No dia 18 de dezembro de 1988, ele deu uma entrevista ao Jornal do Brasil dizendo que estava recebendo ameaças de morte de um fazendeiro local chamado Darli Alves. O jornal se recusou a publicar a matéria, dizendo que era exagero e que o Chico Mendes politizava demais a questão ambiental. E realmente ele tratou de denunciar isso para todo mundo, só que ele não foi ouvido.
né? Ninguém dava ouvidos a um seringueiro. No dia 22 de dezembro, 4 dias depois dessa entrevista, o Chico Mendes foi morto no quintal de casa com um tiro de escopeta no peito. Em Chapuri, interior do Acre, o ecologista e líder sindicalista Chico Mendes. Ele foi assassinado com um tiro de escopeta no quintal da casa dele na noite de quinta-feira. O assassino foi Darcy Alves, filho de Darli Alves, o mesmo fazendeiro que o Chico Mendes tinha denunciado ao Jornal do Brasil. Ambos foram condenados a 19 anos de prisão. Mas ambos saíram da cadeia em 1999 para cumprir a pena em regime semiaberto. Em 2024, Darcy Alves, agora com o codinome Pastor Daniel, assumiu a presidência de um certo partido aí num município no interior do Pará. Você consegue adivinhar qual foi o partido que aceitou a filiação do assassino de Chico Mendes? Eu dou uma chance só para você. Isso mesmo, Darcy Alves se filiou ao PL, o partido de Jair Messias Bolsonaro. Até hoje, a direita tenta apagar a importância do Chico Mendes. Em 2019, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a questionar a relevância da sua história. O Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar, fazia uma manipulação da opinião ali da turma. O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? Que diferença faz quem é Chico Mendes nesse momento? Não, você é burro, cara, que loucura. Chico Mendes fez e faz toda a diferença. O Chico Mendes ajudou a fundar o PT, que, você gostando ou não, se tornou um dos maiores partidos políticos da América Latina. Nessa imagem aí, a gente consegue ver o Chico Mendes tomando uma cervejinha com o Lula. Chico Mendes também foi uma das grandes influências da Marina Silva, que, você gostando ou não, é hoje uma das maiores vozes da América Latina no cenário internacional. Mas mais importante do que tudo isso, foi o Chico Mendes quem conseguiu fazer o mundo reconhecer a importância não só da floresta, mas também dos povos da floresta. Ele provou que a estratégia ambientalista nascida no coração da elite dos países ricos não funciona nos países pobres. Uma estratégia de preservação vazia, que talvez não funcione nem nos países ricos, né? Já que depende aí da expulsão violenta de indígenas para criar jardins de luxo para atrair turistas ricos. Toda essa história pode ser resumida na mais famosa frase do Chico Mendes: ecologia sem luta de classes é só jardinagem. E aqui a gente vai um pouquinho mais longe ainda. Ecologia sem luta de classes é ecofascismo. Infelizmente, o Chico Mendes não foi o último ambientalista morto por defender o meio ambiente. Ele foi apenas um dos primeiros nomes de uma lista que não para de crescer. De acordo com a Global Witness, uma ONG internacional que investiga violações de direitos humanos e ambientais, entre 2012 e 2024, mais de 2.000 ativistas ambientais foram assassinados ou estão desaparecidos. É uma média assustadora de um assassinato a cada 2 dias ao longo de mais de uma década. A América Latina continua sendo o epicentro dessa violência, concentrando 85% dos assassinatos. A maior parte dos casos aconteceu na Colômbia e no Brasil. O perfil das vítimas reflete a guerra de classes de que o Chico Mendes falava. As maiores vítimas são indígenas ou pequenos agricultores. São pessoas que estão na linha de frente contra a mineração, a exploração madeireira, a grilagem de terras e a caça ilegal. A boa notícia é que os povos da floresta finalmente passaram a ser reconhecidos como parte da solução e não parte do problema. No ano passado, o Brasil conseguiu articular a maior participação indígena da história das COPs. Os povos indígenas, historicamente expulsos da natureza pelas elites, passam agora a sentar-se à mesa para discutir soluções globais. É só um começo. Mas já é um começo. Já estava mais do que na hora do ambientalismo dos pobres do sul global bater de frente com o projeto da jardinagem do norte global. Como diz o líder indígena Ailton Krenak, no dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para ninguém. Se a Amazônia era desabitada, não. A Amazônia tinha os seus verdadeiros habitantes, seus verdadeiros donos, que eram os índios.
essas pessoas, a natureza selvagem deixou de ser um pesadelo da Maquita